Fábio aqui, vou fazer então uma apresentação do evento para você, espero que você goste, tá bom? O evento então vai ser realizado em Florianópolis, né? Estou aqui com o site aqui do lado para você ver. 18, 19 e 20 de setembro de 2020, agora, daqui a 2 meses. Vai ser no Costão do Santinho, né? No Resort Costão do Santinho, um dos melhores resorts da América Latina, que ganhou 5 anos seguidos. É um lugar fenomenal. A gente reservou a maior sala do Costão. É um salão, inclusive, onde já foi realizado o evento da FIFA e tudo mais. Tem shows, inclusive, lá, de bandas e tudo mais. Então, esse é o evento. O evento foi idealizado por mim e pela minha sócia, Karina Greco. Tá? Qual que é a ideia da gente? Por que a gente começou a fazer esse evento? Tá? A ideia do evento, a ideia do nosso trabalho, principalmente do meu, é a gente trazer pessoas com o mesmo ideal, mas com narrativas diferentes. Eu sempre falo que ninguém precisa concordar 100% com ninguém, mas a gente precisa escutar o outro, né? Então você vai ver que na diversificação dos palestrantes, nessa diversidade de pessoas vindo de diversos backgrounds e tudo mais, você vai ver como o evento acaba sendo mais rico do que você ir naquele evento que todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo concorda, todo mundo falando do mesmo assunto. O nosso tema é despertar da consciência. Claro, a gente tem uma pegada um pouco mais, principalmente a Karina, mais do que eu, um pouco mais espiritual, digamos assim, mas depois eu vou falar um pouco de mim no meio dos palestrantes, mas você vai ver que não tem só gente falando de espiritualidade, tem uma médica junto, né? Tem um militar, tem um ex-FBI, quer dizer, tá muito diversificado. Tem um professor de filosofia que é ateu, quer dizer, tá ótimo. Você vai ver como que a gente construiu esse evento e o porquê. Porque a ideia é questionar, é colocar as pessoas para pensar. Então o primeiro palestrante que eu quero comentar com você é o Corey Goode. É a primeira vez que ele vai no Brasil, ele vai estar lá fisicamente. O Corey ele fazia um programa junto com o David Wilcock, ele, New York Times bestseller e tudo mais, ele tem alguns livros, ele está há mais de 30 anos nessa questão de teorias da conspiração, digamos assim. E o Corey Goode acabou surgindo como um informante do David Wilcock de programas secretos do governo americano, inclusive programas espaciais secretos. Então como se fosse uma NASA em paralelo e muitas outras coisas que o Corey veio falando, inclusive, desse movimento de QAnon, desse movimento de aliança terrestre e tudo mais. E o Corey tem uma visão muito peculiar sobre isso, porque ele participou desse programa espacial secreto durante 20 anos da sua vida e tudo mais. Tem uma história fantástica. E ele é meio que um fenômeno assim, dentro dessa linha nos Estados Unidos. E é um cara que está aí como nosso headliner no evento. Tá? Se você quiser conhecer mais sobre o Corey, eu diria que é um pouco difícil fazer uma pesquisa independente, porque hoje tem muita coisa por aí e que não cabe. Mas se você quiser saber um pouco dele, eu acho que dá para você, se você quiser assistir as entrevistas que eu fiz com ele, eu fiz 2 entrevistas até agora, dá para sentir um pouquinho da pegada dele. Tá? Ele está um pouquinho mais espiritual agora, mas como ele surgiu com um cara muito focado. Né? Ele inclusive revelou muitos documentos oficiais do governo americano, sobre diversas coisas que eram para estar escondidas e teve retaliação, quer dizer, o trabalho dele realmente é muito legal. E o Corey é um super conhecido nos Estados Unidos e, como eu disse, é o headliner do nosso evento. A outra pessoa que vai estar com a gente é o John de Souza. O John de Souza é um ex-agente do FBI, passou mais de 25 anos no FBI. Ele teve a vida dele inspirada naquele, não sei se você conhece a série Arquivo X, que tem o Mulder, Scully e tal. Então, o Mulder é inspirado no John de Souza. Ele cuidava de casos meio paranormais, casos que eram meio chacota no FBI. E ele tem uma experiência muito legal de investigação. E ele, inclusive, ele tem uma metodologia que ele pegou da investigativa do FBI para as pessoas, transformou em algo mais tangível para as pessoas, para que elas consigam identificar fake news, identificar quando estão sendo manipuladas. Bem interessante. Ele tem, acho que se eu não me engano, 3 livros publicados, estão todos em inglês. E ele trabalhou, por exemplo, na investigação do 11 de setembro. Né? E tem todas, e fala de A a Z como aquilo foi completamente manipulado, com o governo americano arquitetando. Então é sensacional. O John de Souza realmente é um cara, ele é bem eloquente, ele fala bem, e é muito gente boa também, inclusive.
Nosso terceiro palestrante também internacional é o Sisto Paz. O Sisto Paz já está num outro... Veja a diversificação que eu te falei lá no começo. O Sisto Paz, ele estuda o fenômeno OVNI. Poderia ser classificado como ufólogo, mas eu não gostaria de falar ufólogo, porque a ufologia mundial está completamente impregnada, né, de manipulação. O Sisto é um pesquisador independente. Ele teve experiências, desde muito jovem, com contatos. Tá? Ele já escreveu aí mais de 20 livros no assunto, e ele é extremamente conhecido, principalmente na América Latina. Os países de língua espanhola conhecem muito o Sisto, ele é muito prestigiado, e ele vem trazer um pouco da experiência dele com o fenômeno OVNI. Né? E muito legal, se você quiser pesquisar dele, tem bastante coisa na internet. Tem o site dele, inclusive, aqui no nosso site, se você quiser dar uma olhadinha. Mas o Sisto é um cara super bem conceituado. A nossa primeira palestrante brasileira, né? A doutora Eleanor Luzes. A doutora Eleanor Luzes, ela tem um trabalho que é fenomenal. Né? Primeiro que ela é médica, psiquiatra, né? Junguiana, então já vê qual que é o lado dela, né? Mais de 30 anos de experiência. E ela tem um projeto, que inclusive esse site que está aqui no nosso site, que é Ciência do Início da Vida, que é fenomenal. Basicamente, ela diz como que o molde da família, desde a concepção, molda as características da pessoa, molda a vida da pessoa, e como isso se repete, inclusive passando por DNA para as pessoas. Então, comportamentos e situações na vida das pessoas que se repetem pela forma com que os filhos são concebidos e são criados naquele ambiente, como eles repetem padrões. É sensacional. Se você não conhece a doutora Eleanor, inclusive, essa foto é de um TED Talk dela, que é extremamente interessante. Uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, sem dúvida alguma. O nosso segundo brasileiro é o Ted Aitken. O Ted é um ex-militar. Olha, mais uma vez a diversificação, né? E ele é coautor de um livro meu. Ele é um ex-forças de operação especial. Tá? O Ted ele foi do Exército Brasileiro durante um ano, depois ele saiu e ele foi recrutado por um exército mundial. Tá? Onde esse governo oculto, que a gente sabe que existe, também possui um exército. E esse exército, e aí a história do Ted, e aí a história que eu conto nesse meu segundo livro, em que ele viajou o globo em diversas missões, principalmente nos anos 90 até 2003, se eu não me engano. Tá? Ele ficou uns 15 anos mais ou menos nisso. Diversas missões, tá? Interferências em guerra, inclusive. Tá? Ele falou, eu sempre pergunto para ele, no livro tá isso, eu falo, Ted, para que lado você, na guerra, que lado que você atuava? Ele falou, para os dois, dependendo do que me falavam para fazer, né? Então ele é um militar, ele não é espiritualista, ele não tem religião, não é nada, ele vem com esse lado, e a experiência dele é muito interessante, principalmente para a gente, e dentro desse evento, não só porque ele trabalhou num exército desse governo oculto, mas porque ele teve contato com entidades não humanas, tá? Na Terra. E também fez segurança para lideranças mundiais se reunirem com essas entidades. Você tem 3 livros publicados, o segundo livro, Intervenção Planetária, que é a história do Ted. Uma história fenomenal, fantástica. Além do Ted ser um cara muito legal também. O Adnir Ramos é um querido. Ele é lá de Florianópolis, ele é um ex-pescador, tá? Lá da ilha, em que nas suas buscas ali por peixe e tudo mais, ali na costa, ele começou a ver algumas coisas nas pedras, gravadas nas pedras. Ele falou, pô, o que é isso? Foi lá com o barquinho, foi ver e tudo mais, e começou a falar, pô, isso aqui é uma mensagem, isso aqui tem um padrão e tudo mais. E ele mesmo começou a pesquisar, começou a transcrever tudo que está lá, tá? E acabou fazendo inclusive pós-graduação em antropologia, tá? E hoje ele é um especialista nesses grafismos ali, em tudo que está nas pedras ali em Florianópolis. E eu fiquei de boca aberta quando eu entrevistei ele, quando eu conversei com ele, porque o que está escrito ali nas pedras tem o genoma humano, tem o DNA humano,
tem muita informação sobre o início da vida, diria, concepção, então aquela questão das células e tudo mais, de civilizações de milhares de anos atrás. E o Maninho, que é o jeito que a gente chama ele, né? O Adnir Ramos, é um especialista nisso. Então ele vai contar pra gente o que tem lá em Florianópolis, qual é a mensagem que tem lá em Florianópolis. E se eu não me engano, é o lugar com mais inscrições do Brasil, ali nas Pedras. E ele já tem livro publicado e tudo mais. Inclusive tem entrevista com ele no meu canal também, se você quiser ver, que é muito, muito, muito legal. E o Maninho é um querido, uma pessoa simples e com um conhecimento fantástico. A próxima, a Karina Greco, que é a minha sócia, né? Ela que está mais na parte espiritualista, né? A Karina, ela é especializada em apometria. E ela ensina as pessoas, em termos de geometria sagrada e tudo mais, com mandalas e tal, a questão das curas, a questão de abertura de consciência, de contato com o seu eu superior, enfim. E a Karina tem mais de 25 anos trabalhando nisso. Ela trabalha voluntariamente toda semana no hospital de Florianópolis, fazendo a parte apométrica, tratando as pessoas. Então, ela tem um trabalho muito legal. E é uma pessoa incrível, incrível. E eu, né? Eu lancei meu primeiro livro, o Resposta para Tudo, em 2018, que ele tem um mix de ciência e espiritualidade. Eu falo de escritas, traduções de textos ditos sagrados e toda a manipulação histórica. Eu falo de geometria sagrada, eu falo de um pouco de física quântica, mas com uma abordagem diferente do que o pessoal fica falando por aí, que é meio complicado. Dou uma introdução para as pessoas, o que é esse governo oculto, como a gente é manipulado, as técnicas de manipulação, inclusive da mídia e tudo mais, mas de uma forma superficial, para as pessoas terem como se fosse assim, um guia de estudos num lugar só. Tá? Então eu falo um pouquinho de tudo nesse livro, A Resposta para Tudo. O meu segundo livro é o Intervenção Planetária, e esse prefácio foi assinado pela Laura Eisenhower. Ela é a bisneta do presidente Eisenhower, americano. Ela assinou o prefácio desse livro. O meu terceiro livro, lançado esse ano, é O Fim da Ilusão. Ele tem uma pegada mais espiritualista. Eu falo mais profundamente de governo oculto. Eu trago aquela forma das pessoas identificarem uma fake news, como o John de Souza traz. Então eu uso o John como pauta também para falar disso, e falo sobre outras questões espiritualistas. Hoje eu dou curso. Eu tenho um canal no YouTube, posto vídeos e tudo mais. Eu tenho uma plataforma EAD também no Hotmart. Eu dou cursos que eu chamo de Despertar Galáctico. O meu trabalho é despertar a consciência das pessoas, questionar, tá? Questionar. A gente tem mais workshops no evento também. O Maninho vai dar um workshop. A gente tem o Daniel Nankai. O Daniel Nankai, ele passou mais de 25 anos com os índios na América do Norte, aprendendo flauta, então ele é todo dessa questão mística. Ele vai fazer um show de flautas pra gente, com aquela frequência, aquela coisa legal, e ele é extremamente conceituado dentro desse métier que ele vive, né? Além de ser um querido, tá? O Daniel é um cara fantástico. Tem o querido Marcos Gomes, que é professor de filosofia, esse aqui em cima, tá? Ele é professor de filosofia, pós-graduado em filosofia, inclusive. É aquele que eu falei que é ateu, e vai falar sobre a questão da filosofia, vai dar uma base filosófica para as pessoas, vai fazer um workshop sobre filosofia e como a filosofia pode ser aplicada no dia a dia. Ele tem um canal muito interessante que é o Traduzindo a Filosofia, né, em que ele pega todos esses conceitos um pouco mais complicados e traduz para o nosso dia a dia. Né? Então, muito legal ter ele com a gente. E a gente tem o Ozzy Pena também, ele tem um canal muito assim famoso no YouTube, né, em que ele vai falar da história escondida da humanidade. Ele também é um pesquisador, é um cara muito legal, mora lá em Florianópolis também, e ele vai falar um pouco sobre essa manipulação histórica, mas principalmente no que foi escondido, então das sociedades secretas e tudo mais, é onde o Ozzy atua, tá? Esse é o nosso casting até agora. Eu acho que mais do que nunca é o momento da gente abrir a consciência das pessoas, abrir os olhos para tudo que está acontecendo. Espero que você tenha gostado da apresentação, tenha agora informação suficiente. Então um beijo, um abraço para você. Até mais.